Bom dia. Eu vou dizer bom dia para vocês. Para mim é de noite, mas eu tenho a impressão de que vocês vão ver isso mais de manhã. Então, seria um bom dia e um dia que eu espero que seja um pouco mais quentinho do que hoje, porque vocês estão vendo que eu estou todo encapotado aqui, mas parece que os ossos permanecem meio frios. Mas vamos deixar isso para lá, vamos aceitar isso, porque eu quero conversar com vocês hoje a respeito da questão da aceitação, que nós tratamos talvez na última das gravações, que é o problema de aceitação, aceitar para mudar. E a questão da aceitação ela é um ponto muito importante na vida da gente, mas às vezes não fácil de perceber exatamente os sentidos dela. E para comentar essa questão da aceitação, eu vou usar um filme que eu gostei muito, vi mais de uma vez, eu acho que a maior parte de vocês viu esse filme. É um filme de 1993, chamado Feitiço do Tempo. Os autores é o Bill Murray e a Andy McDowell. E esse filme é muito interessante pela lição que ele encerra. E é uma lição que eu quero comentar exatamente isso, uma lição de aceitação. Não, como é que se desenvolve o filme? O ator principal e a mocinha estão numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos que tinha uma tradição do começo do inverno, tem o tal Dia da Marmota. Então que aliás é o título do filme em inglês traduzido, e então eles colocam lá uma caixinha com a tal da marmota e quando ela sai, a sombra que ela faz, segundo eles, segundo a tradição da cidadezinha, indicaria a intensidade do frio que eles iam ter no inverno. Então ele faz lá a cobertura jornalística, ele e a moça são jornalistas de uma determinada emissora, e termina aquilo, ele vai para um hotelzinho e quando ele acorda de manhã, ele começa a estranhar porque parece que as coisas repetem exatamente o que tinha acontecido no dia anterior, naquele mesmo hotelzinho. E, e ele começa a ver que tudo que vai acontecendo é uma repetição exata do que tinha acontecido no dia anterior. E então atravessa esse dia, ele percebendo as coisas se repetindo, vai dormir, no dia seguinte é a mesma coisa, as coisas se repetem exatamente como tinham sido naquele primeiro dia, e assim por diante. Os dias se repetem, se repetem, se repetem, e ele vai ficando desesperado com isso. Então o filme mostra as tentativas que ele faz para ver se acaba com aquele que ele considera um verdadeiro suplício, ele ficar preso num dia determinado. E tenta, a certa altura, ele fica tão desesperado que ele tenta se matar. Mas chega no dia seguinte, ele acorda lá no hotelzinho, no mesmo quarto, as mesmas coisas se repetindo. Então o desespero dele vai aumentando. E a gente não lembro se o filme mostra quanto tempo ele ficou lá, mas é muito tempo as coisas se repetindo. Aí vem o aspecto interessante que, depois de todo esse desespero, e ele percebe que não consegue modificar mesmo aquela situação, ele aceita. Esse é uma mensagem importante do filme, é esse da aceitação. Então, o que acontece à medida que ele aceita que ele está, de fato, preso num determinado dia e não sai dali? Ele começa a procurar melhorar como ser humano. Aí ele sabe o que vai acontecer na cidadezinha, então ele ajuda duas senhoras cujo carro tinha furado o pneu, ele segura um menino que ia cair de uma árvore, então ele socorre alguém que tinha engasgado lá no restaurante, quase podia ter morrido por um engasgado com um pedaço de carne, e assim por diante. Ele vai fazendo uma porção de coisas e, como ele tem o tempo agora todo à disposição, sempre naquele mesmo dia, ele começa a aprender piano, se torna um exímio pianista, aprende a fazer esculturas no gelo, se torna um exímio escultor. Então ele utiliza esse fato, que ele agora aceita, porque ele está ali e está vendo que não está saindo, e para melhorar como pessoa. Isso é exatamente o resultado que pode haver da aceitação. E a mensagem do filme é quando ele chega assim num estágio bastante avançado de melhorar como ser humano, aí sai do dia, o tempo continua a correr.
mas ele já está transformado numa pessoa muito melhor, que agora consegue até conquistar a mocinha que não queria muito saber dele. Então, a aceitação é um dos aspectos interessantes e importantes da vida, mesmo quando nós estamos em situações indesejáveis, ruins, que a gente gostaria de sair, não vê muita saída. A coisa mais importante a fazer é parar de espernear, digamos assim, contra essa situação para poder sair dela. A aceitação é um elemento fundamental para a mudança. E outra hora eu vou até comentar com vocês um texto muito importante do Jung, famoso Jung, numa palestra que ele fez para pastores, e é sobre aceitação. E a frase dele é uma frase, a gente diz assim, lapidar. Ele diz assim: é impossível mudar alguém, nem ao outro, nem a si mesmo, se não for pela aceitação. Então, à medida que a gente para de gastar as nossas energias se desesperando, se aborrecendo, e é uma coisa que a gente faz com a gente mesmo, que a gente que se aborrece, nós podemos, aceitando, utilizar os recursos, como eu já tinha dito antes, para encontrar saídas, para permitir que Deus nos mostre caminhos novos, diferentes, e para a gente melhorar como pessoa. Quanto mais eu melhorar internamente, como ser humano, mais facilmente eu vou encontrar caminhos diferentes, encontrar recursos em mim mesmo, que Deus concedeu, para fazer mudanças e mudanças importantes na vida. Eu vou voltar a esse tema comentando mais algumas coisas que são importantes na questão da aceitação, inclusive lendo para vocês esse textozinho do Jung, que é muito importante nesse contexto do que a gente está falando. E deixa eu lembrar de uma coisa que eu gostaria que vocês marcassem. Na sexta-feira, dia 24 deste mês, às 8h30 da noite, eu vou dar uma de 2 aulas a respeito da questão da expectativa. E comentar como é a questão do que nós realmente esperamos. É fundamental para que a gente possa caminhar para um futuro muito mais de acordo com o que nós desejamos e o que Deus tem para cada um de nós. A expectativa, seja no relacionamento humano, seja naquilo que nós fazemos, aquilo que lá no fundo da nossa mente, às vezes de forma inconsciente, nós esperamos, tem uma importância e uma força enorme naquilo que nós vivemos, a forma como nós vivemos e no nosso destino, de certa forma. Então, os que tiverem interesse nisso, eu espero que muitos de vocês tenham interesse, porque isso de fato é importante. Eu vou comentar isso de um ponto de vista psicológico e espiritual, mostrando como há muitos estudos dentro da psicologia e que mostram como é importante a questão da aceitação, no caso da expectativa, em várias áreas da nossa vida. Então, repetindo, no dia 24, que é uma sexta-feira, às 20h30, eu vou dar a primeira dessas aulas sobre a questão da expectativa. O nome da aula é o poder das expectativas. Que vocês tenham um bom dia e nós voltamos a conversar logo, logo.